Então, a previsão é de que hoje faça de novo mais de 35 graus, e provavelmente são 10 horas da manhã, e aposto que já está passando dos 30 graus. E mesmo que aquela vala tenha ficado aberta a noite toda, desde que eu a cavei ontem à noite, ainda está fazendo uns 15 graus lá no fundo da vala. Assim que eu instalar dois trechos de 36 metros de tubo até a casa e cobrir, deve ficar cerca de 10 graus no fundo da vala, o que faz o ar entrar na casa entre 13 e 16 graus. Minha dúvida é se podemos deixar o ventilador ligado o dia todo. Será que 36 metros vão ser suficientes para puxar o ar, especialmente num dia como hoje, que está acima de 38 graus, para puxar esse ar, resfriar o ar e, quando ele chegar na nossa casa, estar frio o bastante para fazer diferença? Então, este verão tem sido um dos mais quentes que já enfrentamos aqui no Red Poppy Ranch. E independentemente de onde você esteja no mundo, não é só um dos verões mais quentes, mas também um dos mais caros em relação ao custo da eletricidade. Mesmo vivendo fora da rede e usando um pequeno ar-condicionado portátil nos dias acima de 38 graus, isso ainda sobrecarrega nosso sistema de energia solar. E, sinceramente, o nosso pequeno ar-condicionado não dá conta quando as temperaturas simplesmente não caem como normalmente aconteceria. Então, em 1997, quando conheci o avô da minha esposa pela primeira vez, ele estava construindo uma casa de adobe no deserto do sul do Arizona. As temperaturas lá embaixo são ainda mais extremas. Ele comentou sobre cavar o solo para usar a temperatura constante da terra e resfriar a casa. Hoje isso é chamado de ar-condicionado Amish ou tubos subterrâneos. Na época, ele explicava que bastava enterrar um cano fundo na terra e usar um pequeno ventilador para puxar e resfriar o ar pelos tubos, trazendo-o para dentro de casa. Vou descobrir quão bem esse sistema funciona. Pensei nisso por anos e acho que agora é o melhor momento para ver se realmente funciona. Isso no fim vai custar cerca de US$ 650. E o preço de tudo feito de petróleo sobe literalmente todo dia. Mas um investimento de US$ 650 deve ser um investimento único. E se eu fizer isso direito, deve durar o resto da nossa vida. E literalmente deve ser um processo de simplesmente ligar um interruptor que vai ligar esse ventilador e então é só esperar a casa esfriar. Primeiro vou cavar uma vala de 2 metros de profundidade, onde a temperatura deve ficar em torno de 16 graus Celsius. Depois vou passar dois tubos de PVC de 10 centímetros de diâmetro até nossa casa. Depois vou fechar a vala, instalar o ventilador e testar como funciona. Se não funcionar, perco US$ 650, mas se der certo como espero, mudará nossas vidas. E o nosso pequeno ar-condicionado portátil vai embora, certo? Você segura bem aqui nesse ponto branco, só segura na sua mão até eu chegar a 100. Me avise quando eu chegar a 100 pés. Não, não, eu preciso chegar a 100 agora. Parece simples demais para ser verdade, mas será que realmente posso enterrar um cano para manter minha casa fresca por anos? O que. Bem, estou cético para dizer o mínimo, mas estou disposto a correr o risco, e neste momento nem sei ao certo se isso vai dar certo, mas vou confiar nos cálculos, fazer o trabalho e ver o que acontece. Okay, I gotta go from here to there. I can do that part. Após Cedar me ajudar a planejar como colocar o cano em casa, agora preciso usar a escavadeira para cavar uma vala de até 2 metros de profundidade. Há uma tubulação de água no jardim da frente que tentarei evitar. Por isso,
Nos últimos 6 metros do cano entrando na casa, subirei para 1,20 m de profundidade, não 2 metros. Aqui perto de casa, essa primeira vala terá só 1,20 m de profundidade. Assim que eu souber que passei da tubulação de água, vou cavar até 2 metros de profundidade ao longo dos 30 metros e ver o que acontece. O cachorro do Cedar Bandit está vindo inspecionar meu trabalho e me dar um sinal de aprovação. Bandit é um Idaho Shag e ele não solta pelo como o Willie e a Ruby, então ele sempre sente um pouco mais calor do que todo mundo da casa. Então, se eu conseguir resfriar a casa, ele com certeza vai apreciar o esforço, mas enquanto isso, estou tentando cavar a vala o mais nivelada possível. Assim, quando eu colocar o cano no chão, tudo o que preciso fazer é cobrir levemente o cano com terra e depois cobrir de volta com terra. Agora é quando passo de 1,20 m para 1,80 m de profundidade. Estou um pouco preocupado, pois posso atingir a tubulação de água que está em algum lugar no solo. Mas se eu me lembro corretamente, ela está longe o suficiente de onde essa vala vai passar, então eu não devo ter nenhum problema. A partir daqui, a vala deve ter no mínimo 1,80 m de profundidade. E mesmo que eu esteja encontrando algumas pedras aqui e ali, até agora tudo bem, parece que tudo vai correr bem. Antes de mudarmos do Arizona para Idaho em 2015, trabalhei grande parte da minha carreira como encanador de manutenção. Eu costumava descer em valas como essa, e se fossem mais profundas que minha cintura, colocava escoramento para evitar desmoronamentos. Mas como temos muita argila no nosso solo aqui em Idaho, as valas têm menos chance de desmoronar. Mas mesmo assim, eu não gosto da ideia de ficar dentro de uma vala que chega até meus ombros de profundidade. Depois de cavar a vala, eu tento descer até o fundo com um lancinho para nivelar tudo e tirar qualquer pedra grande. E eu já percebo, quando estou lá embaixo na vala, que está bem mais fresco dentro da terra do que na superfície. Então tudo parece estar fazendo sentido, mas ainda assim tem uma parte de mim que é muito cética. Toda manhã eu saio para alimentar os animais e os primeiros a serem alimentados são nossos 2 gatos
e os corvos já descobriram onde a comida dos gatos fica guardada. Então, a previsão é de que hoje volte a fazer mais de 35 graus e provavelmente são 10 horas da manhã, e eu aposto que já está passando dos 32 graus. E mesmo que aquela vala tenha ficado aberta a noite toda, desde que eu a cavei ontem à noite, ainda está fazendo 16 graus lá no fundo da vala. Assim que eu instalar 2 trechos de 36 metros de tubo, levar para dentro de casa e cobrir novamente, provavelmente ficará em torno de 10 graus no fundo da vala, o que significa que o ar entrando na casa deve ficar na faixa dos 15 aos 17 graus. Minha dúvida é se podemos deixar o ventilador ligado o dia todo. Será que 36 metros vão ser suficientes para puxar o ar, especialmente num dia como hoje, quando está acima de 38 graus? Mas para puxar e resfriar o ar quando ele entrar em casa, já esteja frio bastante para fazer diferença. Pesquisei bastante. Eu acho que 36 metros devem ser suficientes. Só estou ansioso para ver como isso vai funcionar. Se eu precisasse comprar um ar-condicionado para resfriar uma casa de 185 metros quadrados agora, acho que custaria mais de 50 mil reais, talvez até 60 mil. Pensar que com $700 eu substituiria a necessidade de um ar-condicionado desses seria incrível. Mas, de novo, como eu sou empreiteiro de profissão, lá no fundo eu fico pensando que não pode ser tão simples assim. Outras pessoas já teriam feito isso se fosse tão simples. Mas, como disse, por $700 estou disposto a ser cobaia. Eu considerei estender isso de 120 pés para até 150 ou até mesmo 180 pés, mas ao invés de aumentar o comprimento, eu decidi dobrar a quantidade de tubos. O ventilador que uso tem velocidade ajustável, então posso reduzi-la para esfriar o ar se necessário durante o processo. Este é o fim do percurso. Estou tentando levar até a cerca. Talvez eu pinte com spray para disfarçar. No ponto mais baixo de ambos os percursos, estou furando buracos no fundo do cano e enrolando uma tela de alumínio ao redor para permitir que qualquer condensação que possa entrar nos tubos possa escorrer para fora. Após instalar, cobrirei com pedrisco.
Em vez de usar tubo Schedule 40, que está muito caro agora, ou usar tubo Schedule 20, que eu acho um pouco fino demais, eu optei por usar o que chamam de tubo de irrigação de 125 psi, e ele fica exatamente entre os dois e tem conexões de encaixe com vedações de borracha que precisam de um pouco de lubrificação antes de serem encaixadas com o martelo. Coloquei o primeiro trecho no fundo da vala e cobri as extremidades com sacolas de supermercado velhas para evitar que sujeira entre no tubo. E agora estou tentando descobrir como posso deixar o tubo o mais próximo possível da cerca, e como eu disse antes, provavelmente vou pintar o tubo com spray, tentando fazer com que ele se misture com todo o resto que está acontecendo aqui. Aqui é o lado mais próximo da casa, onde faço a transição de 6 para 4 pés. Uso dois cotovelos de 90 graus como junta articulada para obter o ângulo e levar o tubo para dentro. Após preencher tudo, vou decidir como levar isso para dentro da casa e distribuir corretamente. Ainda não trabalhei muito com conexões de encaixe rápido como encanador, então estou aprendendo enquanto faço isso. Minha teoria é que é melhor conectar tudo aqui em cima, no chão plano, antes de colocar na vala e evitar que entre terra no fundo do cano. Agora que eu tenho tudo em cima da vala, estou usando algumas pás e ancinhos para segurar tudo no lugar, assim posso cortar no tamanho certo e garantir que tudo está como deveria antes de usar um barbante e abaixar tudo dentro da vala. Este é o lado mais baixo, onde abaixei a ponta com as linhas de drenagem de condensação até o fundo. E novamente, assim que eu colocar tudo no lugar, vou colocar 2 sacos de pedrisco por cima desses drenos. Assim haverá espaço suficiente para a água sair caso entre aqui. Porém, se eu fizer meu trabalho direito, quase não deve entrar água nesse cano. Então, este é o último pedaço de cano que precisa ser instalado antes que eu possa começar a cobrir todos os canos e depois começar a preparar para o reaterro.
Beleza, então tudo o que falta fazer é conectar aqui, colocar um pouco de pedrisco ao redor dos drenos lá na outra ponta, cobrir o cano antes de começar a reaterrar com a escavadeira. Eu ainda tenho que fazer mais algumas coisas, mas o resto disso deve ir bem rápido. A parte difícil já foi. Colocar aquele cano ali foi a parte mais difícil de todo esse trabalho. Ainda não estou totalmente convencido de que isso vai funcionar tão bem quanto a matemática diz que deveria funcionar, mas vou confiar no processo e ver o que acontece. Acabei usando um total de 14 tubos de 20 pés, então são 280 pés de cano, o que deve ser mais do que suficiente de cano enterrado para resfriar o ar. Isso deve ser mais do que suficiente para deixar o ar frio o bastante para fazer diferença na nossa casa, e é basicamente isso que importa. No total, gastei cerca de $700 com todas as conexões e os tubos. E novamente, se isso funcionar, esse é um gasto único. Nunca mais vou precisar gastar dinheiro com isso, desde que eu proteja o tubo e garanta que ele não seja danificado ou que água ou qualquer coisa assim entre no tubo, o que sinceramente não vejo motivo para acontecer. Então vou continuar trabalhando nisso. No próximo vídeo isso já estará concluído, mas vou segurar essa informação até lá, pois hoje à noite é nosso rodeio anual. Todo ano temos um rodeio noturno típico de cidade pequena. Nossa cidadezinha provavelmente triplica de tamanho em um fim de semana como hoje e amanhã à noite, e a gente se diverte muito. Mesmo tentando ficar no nosso cantinho da montanha, vou descer a cidade para ver Cedar e as crianças que agora estão em um desfile. Há muitos desfiles nesta época por diversos motivos. Cedar e as crianças assistem ao desfile. Vou encontrá-los no recinto do rodeio, comer comidas de carnaval e provavelmente assistir Kelly e Reed brincando nos brinquedos. Vai ser uma noite divertida. Vou parar de trabalhar, me limpar e ir para a cidade. Fiquem seguros aí fora. Se você não mora em cidade pequena, deveria, nem que seja para ir a um rodeio. Se nunca foi, procure um e vá. Fiquem seguros. Nos vemos em breve. Então, se você olhar por cima do meu ombro esquerdo, pode ver todas as ervas daninhas com as quais a gente lida o tempo todo no verão. Tenho pensado em comprar um cortador de mato autopropelido operado a pé há algum tempo, mas eles não são baratos, e além disso são muito pesados, e eu fico preocupado que nas encostas eu não vou conseguir levar esse cortador de mato até os lugares que eu preciso. E ontem à noite, no Marketplace, eu acabei encontrando esse Drex 675, um cortador de mato operado a pé. Eu não sei qual é o nome correto desse negócio. Ele tinha sido usado só 3 vezes e comprei por cerca de 40% do valor de mercado. E eu assisti a alguns vídeos sobre esse modelo em particular e sinto que isso pode ser a solução para os meus problemas. Com tanto tempo usando minha roçadeira por aqui, na verdade a roçadeira Eco que tenho é um aparador de galhos e árvores. É uma roçadeira com lâmina de serra para cortar pequenas árvores e coisas semelhantes. Porém, força demais meus braços e cotovelos. Quanto mais velho eu fico, menos interessado eu estou em forçar demais meus cotovelos, porque parece que nos dias seguintes isso acaba me incomodando. Espero que esse cortador de mato operado a pé da DR resolva meu problema. Preciso colocar combustível e verificar o óleo. Além disso, posso acrescentar que esse motor não precisa mais de trocas de óleo. Dizem que o sistema filtra o ar tão eficientemente que só é preciso adicionar um pouco de óleo ocasionalmente, dispensando trocas de óleo. Vou trocar o fio e colocar combustível aqui rapidinho. Vou levar isso aqui lá pro morro e ver que tipo de estrago eu consigo fazer com esse negócio. É uma faca de 2 gumes por aqui porque a gente precisa muito da chuva.
mas com a chuva vem essas ervas daninhas fora de controle. Há anos tento achar a melhor forma de lidar com as ervas daninhas, e de novo eu passo muito tempo usando minha roçadeira, mas se eu conseguir encontrar algo como esse pequeno Drex 75 para minimizar o trabalho, isso seria incrível. Levei o aparelho para dar uma volta pela propriedade, tentando derrubar todos os grandes cardos e qualquer coisa que pudesse ser um desafio para ele, e funcionou muito bem. E a única vez que tive um problema foi quando usei ele numa inclinação. Quando eu colocava o pequeno Drex 675 numa inclinação, o óleo devia estar subindo para a parte de cima do motor e ele soltava bastante fumaça, então eu tinha que tomar cuidado ao fazer isso. Mas tirando os ângulos, funcionou incrivelmente bem, e eu vejo que isso é algo que vou usar muito no futuro. É uma pena que eu não ache algo que aguente as ladeiras. Tenho certeza de que há algo por aí, só não achei ainda. Enquanto isso, sigo usando o cortador DR, que funciona bem. De novo, se eu inclinar, ele começa a soltar muita fumaça. Este é o lugar onde agora está o novo balanço de 6,7 metros de altura. Na época, ainda não tinha iniciado o projeto e queria limpar a grama e as ervas daninhas ao redor antes. Depois de usar aquele cortador de mato pequeno por 3 horas, diria que ele funciona muito bem em terreno plano. Mas toda vez que eu usava em uma inclinação ou com carga, ele começava a soltar muita fumaça, e aquele negócio é praticamente novo. Foi usado 3 vezes pelo dono anterior. E funcionou muito bem. Cortou aqueles cardos facilmente, deu conta de todo o resto no terreno plano, mas claramente não posso usar aquilo em uma inclinação. E pode ser que simplesmente não exista nada feito para funcionar em inclinações além do meu aparador de grama. Então meu aparador de grama Echo, sempre que eu colocava ele numa inclinação sob carga, ele soltava fumaça. Preciso verificar e garantir que tem óleo suficiente antes de usar de novo. Mas de qualquer forma, outro pequeno estudo interessante sobre como gerenciar nossa vida por aqui. Viver do jeito que a gente vive simplesmente dá muito trabalho. Na maioria das vezes, o equipamento não suporta isso. Obrigado, pessoal, por tirarem um tempo para assistir ao vídeo desta semana. No nosso próximo vídeo será a conclusão da instalação de todos os canos e, com sorte, a instalação do ventilador no novo ar-condicionado Amish. Com sorte, nosso ar-condicionado portátil será aposentado. Até breve!